você entra no avião já com aquele friozinho na barriga, aquela preocupação na mente do que vai acontecer, vai dar tudo certo? E daí você descobre que os aparelhos para pilotar, para navegar aquele avião não estão funcionando. E que o piloto tem uns 50% de certeza para onde ele está indo. Você vai confiar nisso? Você vai entrar nesse avião e vai até o fim? E vai seguir essa viagem? Eu tô falando isso porque examinar um nevo, uma pinta suspeita de melanoma, sem o dermatoscópio, sem enxergar bem, entender bem o que você está vendo na dermatoscopia, é a mesma coisa do que você entrar num avião sem instrumentos de navegação e com um piloto que não tem muita certeza para onde está indo. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Tanaka, eu sou oncodermatologista há 15 anos e nós estamos dando continuidade a um caso de um paciente traumatizado que viu uma pinta do seu pai virar um câncer, se espalhar e o pai falecer desse câncer, desse melanoma, e o irmão passar pela mesma coisa. E agora surgiu uma pinta nova, um nevo novo no tórax dele, e ele veio me procurar. E eu não posso deixar de usar o melhor instrumento que existe para fazer o diagnóstico do melanoma, que é um dermatoscópio, e eu não posso trabalhar com uma certeza de 50%, se eu posso trabalhar com uma certeza de 97%. É isso mesmo. Uma dermatoscopia bem feita por alguém experiente que sabe o que está vendo dá 97% de certeza de classificação dessa lesão, se ela é suspeita ou não de um melanoma. Você quer ter essa certeza? Então tem que assistir esse vídeo até o final. E se você perdeu a aula 1 e a aula 2 desse caso, clica no link da descrição e assista, porque como eu disse, isso é uma continuação. Você precisa entender tudo o que já aconteceu para a gente chegar nessa etapa final, se a gente vai ou não fazer a suspeita de melanoma. Então, voltando ao nosso caso, esse paciente já muito traumatizado veio com esse nevo novo que está mostrado aí na setinha azul e nós encontramos um segundo nevo mais escuro que os demais nessa setinha vermelha, que é o sinal do patinho feio. O que nós já definimos? Que só ser uma cor marrom, preta, não define se essa lesão é melanoma ou não, não define nem se ela é melanocítica, ou seja, células que podem ou não ser de melanomas, ou não melanocíticas, células que não vão virar melanoma, que a gente pode excluir totalmente o melanoma. Para isso a gente precisa aprender a aula 2, se não viu, assista a aula 2 que mostra como definir se uma lesão é melanocítica ou não melanocítica. Nós já passamos dessa etapa, nós já sabemos que esses dois nevos são melanocíticos. E agora nós vamos para o próximo passo. Como que a gente vai definir uma lesão melanocítica como suspeita ou não de melanoma? Muito importante, nós temos que imaginar na nossa cabeça esse nevo dividido em 4 quadrantes. O mais simétrico possível, você vai dividir essa lesão. Nesse caso, vamos começar com aquele nevo mais escuro da seta vermelha. Vamos dividir ele em 4 quadrantes e observar as estruturas que nós estamos enxergando em cada um dos quadrantes. Nós podemos ver claramente que em todos os quadrantes, na periferia, nós temos uma rede pigmentar. Aquelas linhazinhas marrons que se entrecruzam, essas linhas mais finas que as áreas mais claras entre as linhas, elas podem ser super perfeitinhas em ângulos de 90 graus, às vezes não são tão perfeitas, mas a gente vê em todos os quadrantes redes, ótimo. Na área central de todos os quadrantes, nós conseguimos enxergar áreas melânicas homogêneas, então vem de células melanocíticas e são homogêneas. Não importa se algumas estão mais escuras, outras estão mais claras. Se nós não enxergamos estruturas, vemos essa área homogênea em todos os 4 quadrantes, pode ficar tranquilo. Uma lesão benigna. O que eu quero dizer por tranquilo? A gente nunca mais vai ver o paciente, nunca mais vai ver esse nevo? Não. Ele é um paciente de risco, ele tem familiares que teve melanoma, então ele vai fazer o segmento.
Então, a cada 3 meses, 6 meses, uma vez por ano, a gente vai reavaliar os névoos dele. Se continuar com esse padrão benigno, ótimo, continuamos nosso segmento. Sempre que possível, precisamos fotografar para conseguir fazer essa comparação. Então vamos para o nosso segundo névoa, que é aquele que estava incomodando, preocupando, tirando as noites de sono desse nosso paciente. Foi por esse névoa que ele veio. Ele tinha clinicamente 2 pigmentações diferentes na mesma lesão, já chamava atenção. Na dermatoscopia, a gente viu que era melanocítica, que tinha glóbulos, e agora nós vamos fazer essa divisão em 4 quadrantes, o mais simétrico possível, e avaliar as estruturas de cada quadrante. Na região central, podemos ver que em todos os quadrantes nós temos glóbulos. Então, se temos glóbulos em todos os quadrantes, a gente fica tranquilo. Mas numa pontinha, aquela pontinha mais escura, nós estamos vendo vamos chamar de esboço de rede. Não é aquela rede pigmentar super típica, bonitinha, mas também não é terrível, feia, ela é bem discreta, mas o que interessa não é nem o formato da rede. É o fato dessa rede não ser vista nos 4 quadrantes. Nós só estamos vendo em 2 quadrantes e outros 2 não estamos vendo a rede. Isso quer dizer que é um melanoma? Não é um melanoma. Quer dizer que a gente vai suspeitar desse névoa e vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, para suspeitar de melanoma, nós temos que achar alguma estrutura específica do melanoma. Então, ele tem uma rede atípica, tem glóbulos irregulares, tanto em formato quanto em cor, agrupados só em uma área da lesão, geralmente uma área periférica. Ele tem ausência de estrutura na periferia ou blots, aquelas manchas mais escuras que você não enxerga nenhuma estrutura na periferia. Tem estrias e pseudópode, tem um véu azul acinzentado, tem áreas de regressão, tem uma rede negativa ou estrias brancos brilhantes, finas. Se você achar qualquer uma dessas estruturas específicas de melanoma, aí sim você vai fazer uma suspeita de melanoma e correndo fazer a biópsia excisional o mais rápido possível para esse paciente. Agora eu vou mostrar uma lesão típica de melanoma. Vocês vão ver na região central uma área branca, nesse caso está um pouquinho rosada, mas essa pele dessa área rosada, branca, é uma pele bem diferente da pele normal do paciente, bem mais branca. Um véu, que é essa área meio leitosa que a gente vê dessa lesão. Em cima dessa área escura você vê essa área leitosa, é um véu. Dentro desse véu podemos observar algumas estrias branco brilhantes, podemos observar alguns glóbulos pretos irregulares, bem na parte superior, algumas estrias, então umas estruturas marrons lineares saindo pela periferia da lesão. Qualquer uma dessas, se você achasse numa lesão que você já está vendo essa assimetria de estruturas, já é o suficiente para você pensar em melanoma e fazer uma biópsia excisional. Nesse caso, essa lesão tinha um monte, tem que sair correndo porque a suspeita de melanoma é maior. Quanto mais estruturas específicas de melanoma você achar, mais suspeita de melanoma vai ser essa lesão. Então, agora vamos voltar ao nosso caso. A gente viu que tinha essa assimetria. Agora veja bem essa imagem. Vocês estão vendo nessa imagem alguma estrutura específica de melanoma? Essa rede, apesar dela estar um pouquinho diferente, ela não está verdadeiramente atípica. O que a gente espera de uma rede atípica? Que ela esteja realmente em uma região da lesão, que não esteja na lesão inteira, que a área marrom, as estruturas marrons que se entrecruzam vão ser mais largas do que as áreas mais claras entre essas estruturas. Vou mostrar para vocês uma área com uma rede atípica. Então ela com certeza tem que ser mais larga. Agora a cor não obrigatoriamente vai ser mais escura. Pode ser, pode não ser mais escura. Essa rede não é uma rede atípica. Não estamos vendo nenhuma das outras estruturas específicas de melanoma. E aí cabe a nossa decisão como médicos, que tem que ser individualizada, caso a caso. Então, por exemplo, é um paciente que não tem nenhum histórico de melanoma na família. Tem outros névoos semelhantes a esse. Não tem muitos névoos no corpo.
provavelmente um nevo benigno. E o que você faria? Um segmento que às vezes não precisa ser tão próximo. Um segmento daqui 6 meses, um segmento daqui 1 ano. Esse paciente que tem histórico familiar, tem uma lesão que apareceu de início recente. Você vai conversar com ele e desses meus anos de experiência, eu posso te garantir que o fato de você falar, eu fiz a dermatoscopia, não achei nenhuma estrutura específica de melanoma. Isso vai tirar um peso da cabeça do paciente, vai tirar aquela preocupação que não deixa ele dormir, que não deixa ele pensar no trabalho, que fica só focando naquele nevo que apareceu e não consegue fazer mais nada e pensar em mais nada. Então ajuda demais o estresse que esse paciente está passando no momento. Então, você dá essa segurança para o paciente de que você não viu nenhuma estrutura específica de melanoma é muito importante. Mas daí, sim, a gente pode conversar com o paciente se ele vai querer tirar a lesão, porque de repente ele está muito preocupado e se sente melhor tirando, ou se ele quer acompanhar. O certo que ele deveria ser feito é um acompanhamento precoce, um acompanhamento em 3 meses. Caso isso seja um melanoma, não prejudique em nada o prognóstico do paciente. Então, pode sim acompanhar em 3 meses e se for um melanoma, em 3 meses essa lesão vai ter modificado. Vai ter crescido, vai ter surgido novas estruturas e não vai prejudicar em nada. Aí sim você tiraria. Mas o mais provável é que essa lesão não vai ter se modificado em nada em 3 meses e assim sim você programar um acompanhamento. Como eu falei, qual que é o benefício de você fazer uma dermatoscopia e passar essa segurança para o paciente de que você não achou nenhuma estrutura específica de melanoma? Além de você tirar o estresse dele, você examinou o paciente inteiro. Porque, às vezes, um melanoma inicial, o paciente não teria percebido nada, mas a gente, com o dermatoscópio, teria percebido. E a maioria, 80%, 70%, 80% dos melanomas não aparecem de um nevo que o paciente já teve. Então, não adianta o paciente querer arrancar todos os nevos do corpo dele. A maior chance é o melanoma aparecer como uma lesão nova, que a gente chama de novo. Então, o segmento, o examinar o paciente inteiro, faz mais diferença do que você sair tirando um monte de nevo que a gente já viu, já avaliou e sabe que é benigno. Você é médico, estudante de medicina, trabalha com pele ou quer trabalhar com pele, tem que saber usar muito bem um dermatoscópio. Isso faz muita diferença, não só para você como médico, mas para o paciente. Esse é um paciente que eu te garanto, ele vai ser seu paciente pelo resto da vida e vai te indicar todos os familiares, amigos, porque ele confia em você, ele sabe da sua capacidade e ele vai te trazer vários outros pacientes ao longo da vida inteira dele, porque sim, ele vai ter que acompanhar a vida inteira com você, esses seus nevos, mas ele vai feliz, ele vai seguro, feliz de estar lá todo ano com você, observando todos os nevos. E você quer saber mais? Me segue aqui no canal, em breve eu vou ter novidades aí de um curso de dermatoscopia, então fique ligado, tem que me seguir e até o próximo vídeo.